Olá, boa noite a todos vocês. Um tanto quanto estranho falar do plenário numa ideia de aula. Nós vamos ter uma longa trajetória aqui pela noite. Eu sou muito agradecido ao Gregory por ter apresentado a ideia da proposta com o Eduardo Lamy, que nós pudéssemos trabalhar com um pouco mais de tempo a lógica do processo penal entendido como metáfora do jogo e, fundamentalmente, o jogo probatório. A grande chave para poder entender a teoria dos jogos é o dilema do prisioneiro. O dilema do prisioneiro não é novidade para ninguém. Eu escrevo rotineiramente no Conjur, amanhã sai um artigo, amanhã saem dois, aliás, e escrevo no emporiodireito.com.br. da onde escrevi, saiu essa editora, esse livro novo sobre a teoria dos jogos no processo penal, que eu escrevi um artigo sobre o juiz Moro. O Sérgio Moro, que é o juiz da Lava Jato, ele escreveu textos, eu fui da banca de professor dele da Federal do Paraná. Os textos dele estão publicados, eu resumi a ideia dele. Ele usa teoria dos jogos sempre. Qual é a ideia do dilema do prisioneiro? Muito simples. Bobá e João são investigados. O que eu faço? Decreta temporária dos dois, mando um para cada presídio. Quando o advogado localiza que ele está em Itajaí, eu já transferi para Lages, eu não deixo o advogado ter contato com ele. O advogado fica correndo atrás do cliente. O cliente fica desesperado porque não sabe informação, eu suprimo a informação dele, ele não consegue ligar para ninguém, ele não consegue acessar e-mail, não consegue ter telefone. E o que acontece? Isso faz o que ele imagine as coisas. Não raro você pode ter alguém que diga, fulano de tal já delatou, fulano de tal já entregou, era bom tu entregares. Ou seja, fica um jogo que é um jogo próprio do dilema do prisioneiro, não tem nenhuma invenção morotiana, por assim dizer. Isso é uma lógica própria, ele escreveu sobre isso, isso foi usado em vários lugares do mundo. E é isso que serve a prisão temporária. A prisão temporária que fica dizendo que é para investigar, no fundo ela serve para poder constranger o sujeito moral, psicologicamente e pela família, para que ele possa entregar alguma coisa. Mas isso é próprio das abordagens policiais. Quem já sofreu abordagem policial, ou sabe da academia, como é que eles ensinam, não tem uma fé deliberada, é uma função. O que eles fazem? Dois policiais pegam dois sujeitos dentro de um veículo. O que eles fazem? Um puxa o cara, vem cá comigo, vai lá para frente do veículo, o outro vai para trás. Falam amenidades. Ok. Daqui a pouco eles se olham e trocam de lugar. Quando eles trocam de lugar, ele diz assim, teu parceiro já entregou, tu vai ficar quieto? E o outro fala a mesma coisa, teu parceiro já entregou. Aí eles olham, como não tem informação, entregam a arma, entregam a droga, entregam onde está, porque eles querem colaborar, senão vai ser pior para eles. Ou seja, você usa a ausência de informação como mecanismo suficiente para promover declarações contra o sujeito. Isso é a teoria dos jogos. Embora seja matemática aplicada, é bem simplesinho, que ele mostra a lógica e como funciona, por exemplo, a delação no caso da Lava Jato. Ei, e aí? Você não vai para parte? Não. O promotor me propôs um trato e eu preciso pensar muito bem no assunto. Eu só vou sair depois de tomar minha decisão. Ele tem certeza que eu faço parte da famosa dupla de hackers Cebolão e Pimentinha. Mas eu acho que ele não tem provas, entende? Ah, então você é um deles. Saiu no jornal a prisão de vocês. Mas você é o Cebolão ou o Pimentinha? O Cebolão. Tá famoso, hein, cara? Acho que eu não vou pro pátio, não. Vou ficar e ouvir a sua história. Diz aí, que trato o promotor te propôs? É o seguinte, se eu confessar o crime e o meu parceiro não confessar, eu saio livre e ele fica preso por 10 anos. Se eu confessar e o meu parceiro também confessar, eu e ele ficamos presos por 5 anos. Se eu não confessar e o meu parceiro confessar, eu fico preso por 10 anos e ele sai livre. Agora, se eu não confessar e o meu parceiro também não confessar, nós dois ficamos presos por 2 anos. Entendi. Você pode se dar bem ou pode se ferrar. E o Pimentinha também. Dependendo do que você e ele decidirem falar. Pois é. Eu não quero me dar mal, mas eu também não quero sacanear o Pimentinha. Eu não sei o que fazer. Eu preciso falar com meu parceiro. Impossível. O teu parceiro foi transferido para outra cadeia. Eu sei. Por isso que eu tô aqui quebrando a cabeça, tentando descobrir sozinho o que fazer. Olha só, como preso antigo, acho que posso te ajudar. O trato que o promotor te propôs é um problema matemático conhecido como o dilema do prisioneiro.
A única solução para você sair daqui o quanto antes é pensar estrategicamente. Esse cara só pode estar de sacanagem comigo. A única solução para eu sair daqui é cavar um túnel. Você tem uma colher aí para me emprestar? Calma, rapaz. Isso é um jogo. E acho que pode te ajudar bastante. Um jogo em um sentido mais amplo. Pode ser entendido como uma disputa que envolve 2 ou mais competidores em busca dos seus objetivos. O trato do promotor é um jogo? Só me faltava essa. Esperto ele, hein? A teoria dos jogos é um ramo recente da matemática, surgido nos anos 1930. Ela estuda situações estratégicas onde jogadores escolhem diferentes ações na tentativa de melhorar seu empenho, como nos jogos de tênis, xadrez, bolinha de gude e tantos outros. A teoria dos jogos também é muito útil para a análise de situações como os investimentos no mercado de ações, a competição entre empresas pela conquista de um mercado, as eleições e até mesmo as guerras. Ela começou a ser desenvolvida para ajudar na compreensão do comportamento da economia. Mas durante os anos 50 e 60, o período da chamada Guerra Fria, passou a ser utilizada pelas grandes potências para montar seus arsenais nucleares. Hoje, ela é aplicada em diversos ramos do conhecimento, como as ciências políticas, a biologia e as ciências da computação. Os principais estudiosos da teoria dos jogos são Jon von Neumann, Oscar Morgenstern e John Nash, cuja vida inspirou o filme Uma Mente Brilhante. Cada tipo de jogo ou disputa é um sistema comandado por regras próprias. Quem está envolvido num jogo só consegue tomar as decisões corretas quando conhece bem os mecanismos envolvidos na disputa. O Dilema do Prisioneiro é um jogo que tem vários resultados possíveis e você tem que pensar estrategicamente. Analisar cada alternativa de acordo com as possíveis decisões que o Pimentinha tomar. Ei, Cebolão, você tá aí? Não, eu tirei férias, fui pra praia. Não é hora pra brincadeira. Você não disse que isso era um jogo? Rapaz, nem todo jogo é brincadeira. No seu caso, se você jogar errado, pode ficar 10 anos em cana. Olha só, a matemática conseguiu entender e classificar as mais variadas situações de disputa, dos jogos mais simples, como o dominó, até a guerra. Eu, hein? Agora ele vem com matemática. Tô morrendo de rir. Eu já disse que o papo é sério. Acorda, garoto. Olha, uma coisa eu garanto. Quem sabe identificar as manhas do adversário consegue maximizar as chances de vitória. Bom, você tem 2 estratégias de ação. Te dou uma chance para descobrir quais são. Tudo bem, vamos lá. Eu posso confessar que o Pimentinha e eu somos a dupla de hackers. Ou posso ficar quieto. É isso? Isso mesmo, Cebolão. Então vamos organizar as informações para que todas as possibilidades fiquem bem claras. Você, Cebolão, pode confessar o crime ou ficar calado. Essas são as suas possibilidades de contribuição no jogo. Para o Pimentinha, é a mesma coisa. Ele também pode confessar ou calar. Agora, a gente preenche a tabela com as escolhas que vocês têm e as consequências dessas escolhas. Você confessa, ele confessa. Vocês 2 ficam presos 5 anos. Você confessa, ele fica calado. Ele fica preso 10 anos e você está livre. Ele confessa, você fica calado, ele fica livre e você preso 10 anos. Ele fica calado e você também. Os 2 ficam presos 2 anos. Maravilha, já decidi. Eu vou confessar, assim eu fico livre e o Pimentinha passa 10 anos preso. Tomando essa atitude, você só está querendo maximizar o seu ganho, que é sair livre. Só que essa decisão só faria sentido se você estivesse jogando sozinho. Presta atenção, Cebolão. Teu parceiro pode estar pensando exatamente da mesma maneira que você. Ou seja, ele também pode confessar, achando que assim vai ficar livre da prisão. E aí, os 2 espertos vão ficar presos por 5 anos. Eu não tinha me ligado nisso. Mas se eu ficar quieto e ele confessar, eu fico 10 anos na cadeia. Certo, mas vocês são parceiros ou não são? Você pode ficar calado, confiando que ele também vai ficar. Se der certo, vocês 2 ficam presos apenas 2 anos. Entendi.
Às vezes a melhor escolha é aquela que é melhor para todos, né? Isso mesmo. Esse seu jogo não é de soma zero, onde o ganho de um é sempre a perda do outro. Dependendo da decisão que cada um tomar, os dois podem sair perdendo ou então podem obter ganhos relativos. Vamos ver de novo as possibilidades. Na primeira, você e o Pimentinha traem esperando levar vantagem. Nesta, você trai esperando levar vantagem. Nessa outra, o Pimentinha trai esperando levar vantagem e aqui a amizade fala mais alto e os dois levam alguma vantagem relativa. Bom, eu tenho que pensar bem. A gente só foi preso porque o Pimentinha vacilou e usou um código de programação que eu não tinha terminado. Eu tô fulo da vida com ele. Se bem que ele também tá fulo comigo, porque eu falei que o código tinha ficado ótimo para invadir computadores de banco, mas eu esqueci de avisar que ainda não estava pronto. E pelo jeito o promotor percebeu isso. Resolveu propor o trato, quer dizer, colocou vocês no dilema do prisioneiro. Você está percebendo que a fidelidade entre vocês é o que está em questão? Puxa vida, o Pimentinha é meu parceiro de anos, mas amigos, negócios à parte. Então, fidelidade ou pragmatismo? O Pimentinha pode pensar do mesmo jeito. Este é um jogo simétrico, quer dizer, é um jogo em que os dois jogadores têm os mesmos ganhos, as mesmas penalidades, enfim, as regras e estratégias são iguais para vocês dois. Entendi. Se eu não confessar, eu vou ficar preso por 2 anos, ou 10 anos. Se eu assumir o crime e confessar, eu posso sair livre ou ficar preso por 5 anos. Aí, amigão, a análise da teoria dos jogos foi útil para deixar as opções bem claras. Só que eu continuo com um dilema. Eu vou ficar quieto aqui na cela por enquanto, pensando no que fazer. Não é por acaso que essa situação é chamada de dilema do prisioneiro. No processo penal que eu dou aula, que os professores de regra de processo penal dão aula, nós falamos que a ação penal é obrigatória. Isso é uma fraude. Ana Lamy está aqui, escreveu uma dissertação de mestrado que é brilhante sobre leniência, que seria a delação premiada para as empresas. As pessoas jurídicas poderiam fazer leniência e se livrar da responsabilização penal. Hoje nós temos no nosso ambiente jurídico delação premiada e leniência acontecendo, pelo qual você faz disponibilidade da ação penal. O termo de ajustamento de conduta é outro mecanismo que você faz, negocia com objeto penal. Não raro o Ministério Público negocia com o direito ao crime ambiental no TAC. Ou seja, nós temos aquilo que nós ensinamos na graduação e nós aprendemos então nos manuais que não funciona no dia a dia porque você negocia sobre o objeto da infração penal. O que a Ana Lamy consegue demonstrar, e os livros o livro dela eu recomendo, está publicado pela Lumen Uris, a dissertação de mestrado, é mostrar que nós abandonamos o ambiente do direito continental que pensa em verdades reais para construir verdades consensuadas. O pano de fundo é pragmático, o pano de fundo é da negociação, o pano de fundo é que nós acertamos a qualificação jurídica da coisa. Eu sou um covarde como juiz, porque quando você pega um caso como esse do Paulo Roberto Cunha, que fez uma delação premiada, que entregou uma fortuna de dinheiro de volta, ele disse que tinha aquilo tudo e não entregou todas as questões, ele pega 4 anos de pena e eu condeno o cara porque furtou, deu um empurrão, levou um relógio a 5 anos e 4 meses, eu sou juiz de um país que é covarde, de um direito que é covarde, porque eu vou dizer que o cara que devolveu, ou devolveu parcialmente, merece merece 4 anos de pena domiciliar, depois tem detração, o cara não vai preso, o cara fez uma negoção, o Youssef ganha comissão pelo dinheiro que ele devolver. Isso não é lavagem de dinheiro? Se o dinheiro é sujo, se o dinheiro é ilícito, o Estado apreende de volta, ele ganha uma comissão por aquilo, isso não é lavagem de dinheiro, porque o dinheiro que era sujo virou quente pela delação premiada? Ou não? Eu estou ficando maluco quando eu li aquilo, eu disse, mas vem cá, o dinheiro é frio, o dinheiro é sujo, o dinheiro vem, o Estado apreende numa ação penal, dá uma comissão pela devolução, lavou o dinheiro? Que era sujo, passou a ter dinheiro lavado ou não? Estou ficando louco. Porra, maravilha! Então vai virar a fraude do ano.